Amigos telespectadores da nossa TV Assembleia, sejam bem-vindos. Com a graça de Deus, com a sua audiência, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Entrevista da Hora. Aqui você sabe, né? Conversamos sobre política, educação, saúde, cultura, esportes, enfim, temas muitas vezes trazemos aqui especialistas, são temas relevantes e nessa oportunidade nós vamos falar a respeito de segurança, mais precisamente segurança no trânsito. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui nos nossos estúdios a doutora Alessiane Sanches, mais uma vez nos atendendo. Aqui eu dou as boas-vindas e agradeço por estar conosco. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, Narbal, para poder passar a informação, que é um tema tão importante, tão relevante e cada vez mais tem que dar publicidade, é isso mesmo. Nós que estamos acompanhando aí, infelizmente, diariamente a gente vê aí, deparamos com, quando acessamos aí os sites de notícias, né, com acidentes de trânsito, imprudências, né, tem a questão ainda que as pessoas insistem em dirigir, né, sob o efeito do álcool, a questão das multas, aí também tem toda aquela discussão em torno da questão dos radares que estão sendo implantados, principalmente aqui na capital, radares que muitas vezes não tem uma placa ali indicando a existência do aparelho. Enfim, nós vamos falar sobre tudo isso aí, mas o mais importante é que nós queremos levar para o cidadão mato-grossense é justamente as informações em torno daquilo que ele pode fazer para ter maior segurança dele e de quem está aí também dividindo com ele as ruas e avenidas e BRs no Brasil e aqui em Cuiabá e pelo estado inteiro. Doutora, o estado, mais uma vez, no anuário recente publicado pela Polícia Rodoviária Federal, o anuário sobre acidentes e comportamento no trânsito, traz Mato Grosso aí lá nas cabeças, como podemos dizer, do ranking do estado com o maior número de acidentes em rodovias federais. Isso procede? Como é que a senhora acompanha isso? Na verdade, saiu agora, né, o anuário 2021 da Polícia Rodoviária Federal. E quando saiu aqui esse anuário, a gente viu que Mato Grosso encabeça principalmente a questão de alcoolemia nas rodovias federais. O que causam esses, né? Exatamente. Porque, olha só, a gente ficou terceiro no ranking no país. Então, com isso, a gente percebe que cada vez mais, me parece que as pessoas não vêm se preocupando com essa questão da segurança. E eu vou dizer uma coisa para você, Narbal. Apenas a questão da fiscalização, ela não é suficiente. Eu sempre falo que a questão da educação é uma condição contínua. Se a pessoa ela não tiver uma educação contínua, infelizmente não vai mudar esse cenário. Apenas esse número de multas elevados, cada vez mais ocorrendo, só mostra que está tendo uma deficiência em outra ponta. Então é necessário sim as campanhas educativas de trânsito, porque a gente percebe que uma vez a campanha bem efetiva, o exemplo disso, as faixas de pedestres de Cuiabá. Quando a gente percebeu que os agentes aí, fiscalizadores de trânsito, conhecidos como amarelinhos, começaram a ficar nas faixas muito tempo, em determinadas faixas, essas faixas começaram a ser respeitadas. Hoje, em alguns pontos estratégicos aqui da capital, você percebe que essas faixas são realmente respeitadas. Lógico, tem um ou outro que às vezes não tem hábito de passar naquela região, acaba, né, passando ali e não respeitando. Então, mas por que isso se deu? Porque foi realmente uma educação constante, incisiva, a todo tempo. Então a questão da alcoolemia é a mesma situação como todas as outras condições. Nós vamos voltar a falar sobre isso também, sobre esse tema especificamente, mas voltando à questão das faixas, e já me remete a uma outra discussão. Muitas vezes a culpa não é só do condutor, né? Porque às vezes o pedestre é negligente, muitas vezes até mesmo as passarelas. Tem passarelas aí, por exemplo, como aqui na rodoviária foi feita recentemente, 1 ano, 2 anos atrás, né, ou um pouco mais, lá na Fernando Correia, e as pessoas deixam de acessar o outro extremo da via
né, o outro lado da pista, não usando a passarela que foi feita para isso, para evitar. O papel do pedestre também, quer dizer, essa educação no trânsito, ela tem que alcançar todos esses atores, né? Na verdade, o próprio Código de Trânsito Brasileiro já estabelece, né, que a educação para o trânsito, ela começa no ensino fundamental e alcança até um nível superior. O que a gente vê é que não é aplicado isso. Não é efetivamente, não se constata isso, né, que essa efetiva. Exatamente. E o outro pedestre não é multado, né? Agora, uma outra coisa também é o ciclista. O que a senhora, além da questão dessa educação, que é lógico, inclusive nós estamos no mês de maio, o Maio Amarelo. Para quem não sabe, o mês de maio, o programa, né? O Maio Amarelo é um período onde se em diversos estados no Brasil inteiro, né, se tem aí programas e atividades relacionadas à questão da conscientização no trânsito, como tem também lá o setembro, o outubro azul e etc, né? Nessa linha aí temos o Maio Amarelo, que é dirigido aí para as campanhas de conscientização do trânsito. Tem dado efeito, tem surtido efeito? A senhora que tem acompanhado isso aí? Na verdade, o que acontece... Porque nas escolas nós sabemos que isso aí não é uma realidade, né? Na verdade, o que acontece? Tem que ser aí uma paridade, tem que ser o Estado e mais a educação, tanto no trânsito quanto na questão de escolas e tudo mais. A gente percebe que hoje o celular, ele tornou-se assim, o centro da atenção do pedestre e vários acidentes ocorrem hoje por conta disso. Aí sempre fala, não, mas foi atropelada aquela pessoa. Mas às vezes você não percebe que essa pessoa estava totalmente desatenta. Então cada vez mais vem crescendo o número de pessoas que são atropeladas por conta de celular. Isso, ou seja, gera questão de educação para o trânsito, você vê alguma campanha educativa nesse sentido? Então, ou seja, está faltando realmente isso. O Estado tem um poder muito grande de fazer chegar essa informação, mas a gente vê que na prática isso não está acontecendo muito, né? Tem aquelas campanhas mais isoladas, se concentra mais no mês de maio, mas não se vê isso de uma forma incisiva em todos os meses do ano. E o cidadão, para educar, não adianta falar só uma vez. Ou seja, é uma questão constante, a educação é constante, é a vida toda. O que a gente observa também, infelizmente, né, o que aqueles que deveriam dar exemplos, eu vi agora há pouco tempo, até consultando alguma coisa para a gente conversar aqui na internet, que até mesmo autoridades, né, a gente vê pessoas do judiciário, né, vê pessoas da área da comunicação também, que têm o conhecimento, são pessoas esclarecidas e cometem esses crimes, na verdade, né, porque dirigir, estou voltando à questão da alcoolemia, como a senhora falou agora há pouco, e também transgredindo uma série de recomendações que são dadas para a segurança, até mesmo de crianças no carro, e eles não observam isso, e aí, como se diz, né, a gente vê vários casos aí daquelas discussões, né, autoridade com os operadores aí do trânsito, os fiscais, amarelinhos, etc. Com relação à alcoolemia, doutora, qual que é o procedimento? Muita gente acha que se negando, a senhora está falando com a gente agora há pouco, antes de entrarmos no ar, que a pessoa às vezes se nega a fazer o bafômetro achando que ele vai se livrar da multa. Como é que funciona isso? É verdade? Na verdade. E aproveitando para falarmos também que o Supremo autorizou agora, né, na data do dia 19 agora de maio, né, a constitucionalidade de se negar a fazer. Exatamente. Como é que funciona isso aí? Então, olha só, quando o cidadão é abordado numa operação lei seca, ele tem dois caminhos. O primeiro é fazer o teste do etilômetro, o segundo é recusar, ou seja, a pessoa pode ter essa escolha. Fazendo o teste do etilômetro, vai ser constatado se tem teor alcoólico, que pode talvez apenas sofrer uma infração administrativa ou pode chegar também a uma questão criminal, a depender do teor alcoólico aí. Agora, ele pode se recusar. Quando existir a recusa, mas a pessoa está visivelmente ali com sinais de embriaguez, o agente de trânsito ele tem fé pública para fazer um termo de constatação, inclusive enquadrando numa condição criminal, ou seja, levando à delegacia. E lógico, a suspensão de carteira acontece tanto você aí fazendo o teste do etilômetro, como você também recusando ao teste do etilômetro, desde que, lógico, tenha sinais que é possível a questão da embriaguez. A questão do Supremo, isso já vinha sendo discutido há muitos anos mesmo, se
era constitucional, se não era constitucional a recusa ao teste, a multa, né? Ou seja, a infração à recusa a teste do estilômetro. Por quê? Porque justamente falava-se da questão da autoincriminação, mas o cidadão não precisa se autoincriminar. Vou fazer prova contra si mesmo. Exatamente, né? A frase bem comum, ou seja, fazer prova contra si mesmo. Eu não vou fazer prova contra mim mesmo. Só que o que o Supremo entendeu? Ele entendeu que isso trata-se de uma infração administrativa, ninguém está falando numa esfera criminal. Então, se apenas uma infração administrativa, não seria uma autoincriminação. Então, tornou-se aí totalmente constitucional. Então, se o agente oferecer o teste do estilômetro, é uma infração de mera conduta, basta você falar, não, eu não quero fazer o teste do estilômetro. Você vai levar uma infração de praticamente R$3.000, suspensão do direito de dirigir. Eu me nego a fazer o teste, mesmo assim eu tomo uma multa de R$3.000. Vai levar uma multa de R$3.000 e também, a depender da situação, pode ser sim conduzido ainda à delegacia, né? Ou seja, o estado, dos níveis de embriaguez, aquela história toda. Diante disso, lógico, tudo, a gente tem que saber disso, né, tudo pode ser combatido. O auto de infração, às vezes, o agente não fez de forma adequada, não cumpriu os requisitos legais, então esse auto de infração ele pode ser anulado. Então, para cada caso, realmente vai ser analisado aí uma situação concreta. Mas, lógico, muitas pessoas, pior, elas pensam que são apenas 7 pontos na carteira delas, e porque qual que é o procedimento hoje? A polícia aborda, quer fazer o teste ou não quer fazer o teste? Tá. O que acontece? A carteira da pessoa, quando ela faz o etilômetro ali, é enviada ao Detran. Aí, depois de um dia, 2 dias, as pessoas vão lá e pegam a carteira de novo. E elas acham que está resolvido o problema, porque o próprio Detran entregou a carteira para ela. Sim. Só que não. Aí começa a abrir o prazo recursal. Ou seja, devolve, porque primeiro é um documento de identificação. Não pode ficar retido. Não vai ficar retido até o final do processo. E tem gente que pegou a carteira, acha que não tem problema algum mais, vai embora, depois só sofre a bomba da abertura do processo de suspensão. Então é importante as pessoas terem essa conscientização, que você pegar a sua carteira no órgão, depois de ser abordado na Operação Lei Seca, você não quer dizer que você está de boa. Não, pelo contrário. E não prescreve? Isso aí não prescreve? São 5 anos da data de que ocorreu. Então, ou seja, por 5 anos o órgão pode abrir um processo de suspensão e a pessoa ainda fala isso. A gente ouve muito, não, mas tem 3 anos que isso aconteceu. Isso vai bater na sua porta. São dentro de 5 anos pode. E pior, Narbal, às vezes vai bater na sua porta no pior momento, aquele momento que você está precisando da sua carteira. Indo viajar. Que você, às vezes, é um motorista profissional, está se empregando. Exato. Agora, doutora Alessiane, vamos falar da questão, que é o tema mesmo do programa aqui, a questão em relação a multas e reflexos na segurança do trânsito. Multar realmente traz segurança para o trânsito? Como é que a senhora acompanha, nos processos que a senhora acompanha aí, de que maneira as multas ajudam, não ajudam? A gente vê... Não adianta mexer no bolso, como fala, mexer no bolso. Não, pessoal. Pior que, infelizmente, principalmente na condição de radar, muitas pessoas, você percebe que em vários pontos, ainda mais na rodovia também, com esse anuário da PRF, a gente percebe que o número de infrações de trânsito, elas acabam sendo inibidas pela questão do bolso. A pessoa fala, poxa, mas a PRF pode estar bem ali, né? Não, olha, depois disso aqui, então, a questão principalmente de velocidade, muitos andam um pouco mais segurando ali, justamente pela questão da infração de trânsito. Em rodovias federais, numa situação mais específica, o que a gente percebe aumentando cada vez mais são as infrações relativas a ultrapassar em faixa contínua e forçar passagem. E forçar passagem, Narbal, é uma infração, além de tudo, que suspende carteira. Para quem assim é leigo, o que é forçar passagem? Forçar passagem, tem um veículo, seja no mesmo sentido, outro sentido oposto, e você acaba saindo. Ou seja, entendi. Talvez o veículo tenha que fazer algum desvio. Você força o cara a sair da pista ali. Você força aquela passagem, ou seja, você entra de uma forma forçosa na frente daquele que você acabou de ultrapassar. Então, isso aí suspende carteira. Esta infração apenas suspende carteira. Então, a gente consegue perceber hoje uma dobradinha, que às vezes a pessoa saiu em faixa contínua e forçou a passagem. Exatamente. Porque essas forçações de ultrapassagem, e às vezes as pessoas também confundem, infelizmente confundem, porque a faixa está segmentada, ele acha que ali é
autorizado, quer dizer, ele pode ultrapassar ali desde que ele não vá forçar justamente essa... Então não é porque a faixa está segmentada que ele pode sair, é igual a pessoa dá seta e entra. Ela que não deu certo, ele pode entrar para a direita ou para a esquerda, tem uns que dá para a esquerda, entra para o lado direito, né? E essas infrações, quando a gente fala da questão da segurança no trânsito, justamente é isso. Você imagina, um forçar passagem significa que poderia dar uma colisão frontal, uma soma de velocidades que, dependendo das velocidades, seria uma questão de vítimas fatais também. Então, acredito sim que a forma de fiscalização mais ostensiva inibe um pouco aí o cidadão, porque ele justamente não é pela conscientização, é isso que eu falei no início, é por conta do bolso. Porque se fosse por questão da conscientização, teria que ter um programa muito mais abrangente, severo, incisivo em cima disso. Agora, o cidadão, o condutor, sendo multado ali, se sentir injustiçado. Por exemplo, a questão dos radares aí. Não vou nem entrar mais na questão do tal do bafômetro, que a senhora falou que cabe recurso em diversas situações ali. Qual que é o procedimento? O que a pessoa deve fazer? Como é que ela faz? Como ela se procede para fazer um recurso no Detran? Como é que funciona isso? Muita gente não sabe que existe lá uma junta para esse tipo de ação, né? Sim, na verdade, a primeira coisa, a pessoa tem que ter em posse ali o documento que originou a infração, que é chamado auto de infração. O auto de infração é aquela peça inaugural que vai mostrar tudo o que aconteceu. Ali será analisado o quê? Será analisado se o órgão cumpriu todos os requisitos, se está tudo de acordo. Tem que ser bem fundamentado, porque se você apenas ali negar, não fui eu no recurso, não vai adiantar. Você tem que fundamentar onde está o erro, de que forma que está esse erro, para que os órgãos falam, não, realmente o agente de trânsito não cumpriu com os requisitos, então a gente tem que anular esse auto de infração. Porque é muito comum, Narbal, às vezes as pessoas fazem do tipo, não fui eu não estava no local, eu estava no meu trabalho, mas o seu veículo estava talvez no local. Então, essa forma que a gente vê muito popular de ser feito, tem que tomar muito cuidado, senão não vai ser aceito. E outra, cada infração você pode chegar a ter 3 defesas se você não perder o prazo. Você consegue fazer uma defesa prévia, depois junto à Jari e ainda junto ao CETRAN. Então vai ser analisado por 3 vezes aquele recurso seu. Daí a necessidade de você sempre fundamentar bem ali as suas argumentações quando você colocar num recurso. A gente está caminhando já para o final, passa rápido demais, né? Quando o assunto realmente é um assunto interessante, rapidinho passa. Eu queria fazer mais umas 2 ou 3 perguntas, ver se cabe ainda, mas bem ligeirinho. Tá. Por exemplo, essa questão dos amarelinhos aí, existia até recentemente, 1 ano, 2 anos atrás, né, umas reclamações de que existia a questão do, como você falou agora há pouco, o carro ser multado, ter uma espécie de um flagrante armado, como se diz no juridiquês, né? Flagrante armado. A pessoa fica ali e tal, tira foto, ou um terceiro tira foto e manda para o amarelinho. O amarelinho fica de campana justamente só para poder flagrar o motorista cometendo uma infração. Esses radares também colocados de maneira escondida, dizem, né? Estou falando que escuta aí falar, né? Como é que funciona? Qual que é o procedimento que pode ser feito aí em relação a quem se achar lesado ou multado injustamente nessas situações? A primeira coisa... Porque já existiu isso, né? De falarem que tiram foto, mandam para... na verdade, isso não... Ou seja, um terceiro que não, ou seja, conhece a situação, que não tem fé pública, porque quem pode autuar é aquele que está vendo. É o princípio da flagrância. Eu estou vendo, eu vou autuar. Então, tirar uma foto e enviar não seria o procedimento correto. Ou seja, o próprio agente de trânsito estaria se comprometendo muito nesse momento se ele pega uma informação de terceiro e simplesmente lavra ali um auto de infração. Existe toda uma discussão para que isso seja possível futuramente, né? Mas, ou seja, isso ainda não é uma coisa fixa, que a gente olha ali como palpável. Agora, lógico que nós temos aí um princípio da administração pública, que é o da publicidade. Então, se existe um radar, ele tem que estar visível, o radar não pode estar escondido. A gente verifica muito, né, em alguns lugares, radares escondidos. Então, tem que ser ali, princípio da publicidade. Pois é. Bom, já chegamos aí, então, já nessa reta final. Marco, tem mais um tempinho aí ou já estourou, Maicon?
Ah, beleza, já encerramos. Eu queria agradecer a doutora Alessiane Sanches, que é especialista em direito do trânsito, atuante, né, bastante atuante. Não está tendo tempo nem para coçar, né, doutora? E aí veio aqui nos atender aí na correria. Gostaria de agradecer bastante também a Bianca, né, que está aqui, que está aqui a assessora da doutora, tá? E deixar para a senhora aí microfones e câmeras para as considerações finais do nosso programa. Gente, eu quero agradecer mais uma vez, Narbal, por essa oportunidade de falar de trânsito. Eu falo de trânsito há 24 anos, então, ou seja, para mim é uma honra poder continuar falando disso. Eu sei que é um lugar onde as pessoas têm muitas dúvidas e também poucas informações. Eu agradeço imensamente por poder levar essa informação aí à nossa população. Bom, nós vamos ter aí outras oportunidades, doutora, com certeza, para falarmos de outros assuntos, né? Nosso tempo é bem pequenininho, diferente dos tempos que nós tínhamos em outros programas, em outra emissora. Mas, de qualquer maneira, a TV Assembleia, aqui com esse seu papel de informar, levar essa informação e conteúdo de qualidade, né, para os nossos telespectadores, contando sempre com especialistas e colaboradores como a doutora Alessiane Sanches. Nós vamos ficando por aqui. Você sabe que se você pegou no finalzinho a entrevista e quer ver ou assistir na íntegra, essa entrevista, como tantas outras, está disponível no nosso canal do YouTube, YouTube/TV Assembleia MT. Eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Eu aguardo vocês. Até lá.